dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Eu sou Caroline Mello. Eu sou Luiz Rodrigues e estamos aqui para conversar sobre a comunidade Poço da Draga e a sua luta pelo seu território. Para começar, né, a gente vai trazer um pouquinho do histórico da comunidade do Poço da Draga, que se localiza aqui em Fortaleza, Ceará, e se encontra na 12ª Secretaria Regional. De acordo com o último censo do IBGE, reúne mais de 505 famílias, aproximadamente ali 2.400 moradores, e tem um assentamento precário que soma uma população estimada de 1.024 habitantes. Então a história do Poço da Draga ela remonta do início do século XX, quando o bairro surgiu juntamente com o processo de modernização da capital cearense. Então a área ali inicialmente ela foi ocupada por trabalhadores que atuavam na construção e operação do Porto de Fortaleza, inaugurado em 1906. Então o Poço da Draga completou 118 anos esse ano. Com o tempo, o Poço da Draga se consolidou como uma comunidade de pescadores, estivadores e operários que encontravam nas atividades portuárias e pesqueiras as suas fontes de renda. Nas décadas seguintes, o Poço da Draga passou por diversos desafios, incluindo agitação social, econômica. A comunidade ela foi marcada por estigmas de violência e pobreza, o que levou à exclusão de muitas políticas públicas e à falta de investimento governamental. A localização privilegiada do Poço da Draga, que é próximo ali a uma área turística de Fortaleza, ao centro da cidade, gera um interesse imobiliário ao longo dos décadas, ao longo dos anos, e a partir da década de 90, com a expansão do turismo ali daquela área, da praia de Iracema, e a revitalização da área, houve uma crescente pressão para que aquela comunidade fosse removida. E os moradores do Poço da Draga, no entanto, se organizaram para resistir a essas tentativas de expulsão, lutando por seus direitos de moradia. E durante esse processo de resistência, que inclui mobilizações sociais, protestos e busca por ajuda dentro de organizações não governamentais, e movimentos mesmo de moradia, a comunidade ela luta para permanecer no seu território, garantindo o direito à cidade e o reconhecimento da sua presença dentro daquele território. Então, o Poço da Draga ele continua sendo uma área de resistência e uma das últimas comunidades remanescentes em uma zona urbana cercada por empreendimentos turísticos e comerciais. Embora ainda enfrente alguns problemas estruturais, como a falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico, a vulnerabilidade social, a comunidade permanece como símbolo de luta dos moradores por sua identidade, pelo seu território e pelos seus direitos. A ausência do Estado de forma que fortaleça a comunidade se exemplifica através, por exemplo, da falta de saneamento básico, falta de esgotos, de não ter uma regularização naquele território e, consequentemente, tem a ameaça constante de eles serem expulsos, por conta dessa especularização imobiliária. Faz com que a população ela tente resistir a ficar naquele ambiente e, ao mesmo tempo, tenha ali as suas inseguranças. Inclusive, o posto de saúde da localidade foi retirado pela prefeitura e, consequentemente, a população ela precisa de madrugada ir para o outro posto de saúde que fica no centro de Fortaleza. Total. Outro sinal de abandono da comunidade é a ausência de guarda-vidas, garantidos todos os dias, apesar da praia do Poço da Draga atrair turistas e outros moradores de Fortaleza como sendo as principais formas de lazer da comunidade, Então, em 2023, ocorreram 2 mortes por afogamento na praia da comunidade. Em contraponto, a gente tem ali, começando na Praia dos Peixes até a Praia do Náutico, guardas-vidas que atuam de domingo a domingo, de 8 às 17 horas e, inclusive, possuem postos fixos. E quando eu falo de dados específicos de saúde em relação à comunidade, não se tem dados acessíveis em fontes públicas que estejam disponíveis em relatórios. Entretanto, a comunidade, a gente pode ver que é uma comunidade de baixa renda, que está ali situada em uma área marginalizada, que tem um histórico de precariedade nas condições de vida, e que tem alguns aspectos que são relacionados à saúde que afetam ali a sua população. Por conta desse contexto socioeconômico,
a infraestrutura da comunidade, os principais desafios que tem dentro da saúde, que são ali enfrentados, nós poderíamos incluir a história da falta de saneamento básico, que vai favorecer a proliferação de animais que podem levar a algumas doenças, né, como a leptospirose, presença de águas paradas que podem contribuir para a proliferação de mosquitos que levam a algumas arboviroses como dengue, chikungunya, além de problemas com veiculação de doenças hídricas como diarreia, verminose e hepatite A. Sim. E assim, as condições de moradia inadequadas também podem levar a alguns adoecimentos, né? Então, as casas pouco ventiladas, úmidas, mal estruturadas, elas podem contribuir para o aumento de doenças respiratórias, como asma, bronquite, tuberculose. E a falta de acesso a esses bens e serviços, essa exclusão social, a própria violência, presença ali naquela comunidade periférica, pode levar aquela comunidade a ter, por exemplo, depressão, ansiedade, o estresse que está relacionado à insegurança econômica e social, além da preocupação deles a qualquer momento serem despejados, né, de serem removidos ali da comunidade. Outra situação que a gente pode refletir, que a comunidade do Poço da Draga pode passar por, é a insegurança alimentar, né? Então a gente está falando de uma comunidade com baixa renda, que está situada em um bairro de alto valor econômico e social. Então não quer dizer que ela vá acessar alimentos de qualidade e com o preço que elas consigam pagar, né? E a gente sabe que quando uma comunidade ela não tem acesso a uma boa alimentação, isso pode impactar na presença de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. E os profissionais que atuam ali na comunidade do Poço da Draga, eles enfrentam uma série de desafios, né? Isso por conta das condições sociais, ambientais e estruturais da própria região. E esses desafios, combinados com esses impactos ambientais que são sofridos ali pela comunidade, influenciam diretamente nessa prestação de serviço. Então, nós não temos profissionais que fiquem fixos na própria UBS, né? E, consequentemente, reduz a qualidade de vida dos moradores. Então, assim, tem uma rede da unidade básica de saúde da comunidade, né? E, assim, esse distanciamento que surgiu entre a unidade básica de saúde e a população, ela resulta na fragilização do vínculo entre a população e os próprios profissionais de saúde, né? O que quebra ali a questão do cuidado longitudinal, que é uma função, que é uma atribuição da ação primária à saúde. E com os constantes ataques que a prefeitura faz para com a comunidade, então é meio que compreensível se existir uma certa resistência, um certo pé atrás com relação às atividades que são propostas pelos profissionais da prefeitura. Então é muito importante o fortalecimento desse vínculo e que os profissionais eles ganhem a confiança da comunidade, para que a comunidade abrace e fortaleça as atividades de promoção da saúde, prevenção de doenças, para que realmente a gente consiga efetivar uma atenção primária de qualidade, né? Dentre esses principais impactos ambientais sofridos pela comunidade, nós podemos frisar, né, a contaminação da água, do solo, a presença de esgoto ao céu aberto, que leva, é uma fonte de contaminação e, consequentemente, são criadores de vetores de algumas doenças. E a gente também pode comentar sobre a proximidade do mar, né, da comunidade, a proximidade do mar, e a falta de controle urbano que causa a erosão da área costeira, né? Então, como a comunidade do Poço da Draga ela é localizada em uma área historicamente de baixa altitude, ela é muito vulnerável à questão da elevação do nível do mar e à perda de terras costeiras, que compromete as moradias e a infraestrutura do local. A falta de infraestrutura adequada, a drenagem, especialmente nas épocas de chuva, leva a problemas recorrentes, aumenta o risco de deslizamento e nesse ano nós tivemos um caso de uma casa que foi desabada por conta desse processo de chuva, né, de erosão, e tivemos ali 40 residências que foram afetadas por alagamentos. Então, diante das mudanças ambientais, da ameaça de poluição, a comunidade do Poço, ela tem uma longa história de mobilização social e resistência. Então, os moradores, eles tendem a se organizar por meio das associações
comunitárias, dos movimentos sociais, para reivindicar melhores condições de vida e resistir às tentativas de expulsão e de gentrificação. Os moradores eles realizam mutirões para as cidades que são afetadas por conta de poluição, fazem limpeza nas praias próximas, inclusive eles têm ali a coleta seletiva, ponto de coleta seletiva e compostagem dentro da comunidade. Então, assim, a gente pode ver, né, que o Poço da Draga, ele resiste a partir do ponto da perspectiva da coletividade mesmo, dos laços que foram construídos entre os moradores. Então, nos últimos anos, a gente vê que outras iniciativas surgiram, iniciativas culturais, sociais, que estão emergindo no Poço da Draga e valorizando a história e cultura do local e tentando promover o desenvolvimento sustentável da área sem a expulsão dos moradores. Então, essa luta por reconhecimento, inclusão segue ativa e é parte de uma história de resistência frente às forças da especulação imobiliária e da gentrificação de Fortaleza. Carol, vamos ficar por aqui, mas o Poço da Draga existe. O Poço da Draga existe.